Eu quero apresentar para você hoje a última mensagem da série que começamos no início do ano em Juízes. Está lá o site já? O slide já? Pode colocar, por favor. Nós começamos a falar sobre Juízes e o tema que demos foi começar, porque nós estamos iniciando o ano e Juízes foi um tempo do início na história de Israel. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, que é o sétimo livro da Bíblia, no último versículo. Leia comigo o último versículo. Ele resume qual era a situação do povo de Israel e o que fazia a nação de Israel após aqueles anos de peregrinação pelo deserto. Leia comigo o último versículo deste livro. Naquela época, vamos ler em voz alta? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. A vara de medir, o padrão usado pela sociedade de Israel, era aquilo que agradava o seu próprio coração. Eles não estavam olhando para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei que Deus havia dado através de Moisés, mas aquilo que agradava o coração das famílias, dos homens, das mulheres, dos jovens. E a gente vê em Juízes isso acontecendo, isso se repetindo naquele ciclo demoníaco, infernal, que nós já falamos aqui nos domingos anteriores. Quando o povo ia diante de Deus, desobedecia, desagradava ao Senhor, tomava decisões inadequadas, aí entrava em tribulação, vinha problema, vinha sofrimento, se arrependiam, Deus dava o livramento através de um líder militar, um líder religioso, espiritual, e aí o povo melhorava, mas depois caía de novo, e esse ciclo era repetido o tempo todo. Eu quero apresentar para você hoje esse tema, força na fraqueza, força na fraqueza, ou fraqueza, porque Juízes apresenta um dos seus juízes que tinha muita força, extraordinária força, mas que viveu uma vida de enorme fraqueza. Mas antes de falar dele, eu quero apresentar essa mulher aqui para você. Olhe para ela, Dona Lia. Dona Lia é membro da nossa igreja, ela não vem ao culto, ela não participa aqui porque ela já é bem idosa e ela está muito fraca. Essa foto foi tirada essa semana quando um dos pastores foi levar ceia para ela, já que ela não sai de casa. A vida dela é dessa cadeira, essa cadeira de varanda aí, não é? Para a cama, para a mesa da refeição. Ela resume a vida dela hoje a alguns metros quadrados na sua casa. Ela é muito fraca, fisicamente muito fraca. Você pode visitá-la inclusive. Mas a Dona Lia tem uma história nesta igreja de muita força, porque foi na casa da Dona Lia, ou em frente à casa da Dona Lia, que teve início a nossa igreja lá do Brasil Novo, porque ela morava lá, ela não mora mais lá agora, mora com a filha. Em frente à casa da Dona Lia, isso há mais de 20 anos, havia uma grande árvore. A casa dela não podia abrigar a reunião das crianças do bairro, dos adultos, porque era muito pequena, muito pequenininha, mas ela abria a casa para a gente chegar, para os irmãos da igreja. Muita gente aqui é daquela época e foi lá. A gente usava o banheiro da casa dela, a cozinha da casa dela, para preparar alguma coisa para as crianças comerem. E em frente à casa dela, embaixo daquela árvore, nasceu aquela igreja e depois o projeto social Mão Amiga. E ela era animada, ela tinha uma alegria em receber a igreja todos os domingos. Durante muito tempo aconteceu isso ali em frente à casa da Dona Lia. A Dona Lia tinha uma força, apesar de hoje fisicamente ter uma fraqueza enorme, uma debilidade muito grande na sua saúde. Eu quero apresentar uma outra pessoa a você, que é este homem aqui, e você sabe quem é só de ver, se você pode ver aqui a sua imagem. É deste homem que eu quero falar nesta noite, Sansão. Sansão foi o último juiz,
o último da série de juízes que governaram, que julgaram, que lideraram a nação de Israel por quase 300 anos, mais ou menos 250 anos. E a história do período de juízes é esta oscilação, como eu disse, entre obedecer a Deus, agradar ao Senhor, se arrepender e depois desobedecer, ter a consequência. E Sansão, como pessoa, é este símbolo da nação de Israel, porque ele viveu exatamente esse ciclo dos altos e baixos em sua vida. Eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia em Juízes, agora no capítulo 13, para a gente conhecer um pouco mais a história deste homem. E o que eu quero compartilhar com você hoje, em primeiro lugar, é a origem da força deste homem. A origem. Ele é conhecido como alguém muito forte, fisicamente. E naquela imagem que você viu, ele está destruindo uma enorme construção com a sua força. O que aconteceu com Sansão? De onde veio a força de Sansão? Veja o que diz no capítulo 13. No primeiro versículo diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu quero dizer a você que Deus, Ele é cheio de misericórdia, e as provações visam nos chamar a atenção, chamar a nossa atenção. É como um letreiro luminoso que Deus coloca diante de nós, para chamar a nossa atenção para Ele. Ele está usando os ciclos de sofrimento na nação de Israel para dizer: olhem para mim, voltem-se para mim. Por isso ele diz aqui: quando o povo fez aquilo que era reprovável aos olhos do Senhor, Ele permitiu que, neste caso aqui, os filisteus explorassem, dominassem sobre Israel. Irmãos, eu quero convidar você a olhar o seu sofrimento, ou às vezes a tribulação de uma pessoa qualquer perto de você, como uma oportunidade do coração ser quebrantado. Há duas possibilidades quando alguém sofre. Em geral, esta pessoa pode amolecer o seu coração e se arrepender, voltar-se para Deus e aprender as lições, ou ela pode endurecer o seu coração, se rebelar ainda mais contra Deus e rejeitar o que Deus quer fazer. Este era o desafio de Israel. E como Deus viu aquela tribulação novamente vindo sobre Israel através do povo filisteu, Deus planejou uma solução. E a origem desta solução é através de uma família. Agora, às vezes, a agenda de Deus, eu já disse aqui, não bate com a nossa, porque nós queremos que Deus seja rápido em resolver os problemas. Não é assim mesmo? Eu desejo isso, você também. Quando nós começamos a orar, já começamos a perguntar quando é que será a resposta da minha oração. Mas quando Deus vê o povo filisteu dominando sobre Israel, Ele faz um plano. E o plano de Deus para a nação de Israel começa com uma gravidez. Com uma gravidez. Nós estamos esperando em casa 2 netos agora. Não apenas 1, 2. E nós não vemos a hora da Nina chegar lá em São Paulo, daqui a algumas semanas. E depois o nosso neto chegar aqui em Presidente Prudente. Que coisa boa. Mas a gente tem que esperar esses 9 meses, não é assim mesmo? Há bênçãos na nossa vida que a gente ora e tem que esperar. Eu sei que há pais aqui, como nós temos na nossa família, com cunhados e noras, ou com cunhados e cunhadas,
que estamos também esperando anos pela intervenção do milagre de Deus, da transformação do coração. Se Israel fosse imediatista, olharia para Deus e voltaria de novo as costas para Deus, porque o plano de Deus agindo na história não corresponde com a nossa agenda, o nosso cronômetro. E Deus então chama uma família. O nome do homem era Manoá. E um dia Deus aparece à esposa de Manoá. E olha o que diz no versículo 2 aqui do capítulo 13, começa assim a história de Sansão, dizendo: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Veja, Deus está dizendo, ele vai ser o libertador, mas vai demorar. Pelos relatos aqui do texto, apenas na juventude de Sansão que essa libertação começou a acontecer. Você está orando por algum assunto há 10 anos? Há 20 anos já? Nós oramos por um assunto na nossa família maior, dos irmãos, dos cunhados, há 40 anos. Há 40 anos. Por quanto tempo você tem orado, pedindo libertação ao Senhor? Deus chama esse homem e esta mulher e diz: você vai engravidar. O milagre já começa a acontecer porque ela era estéril, ela não tinha filhos, e aí então Deus dá uma ordem para a esposa de Manoá. Ele diz: você vai ter que cumprir algumas coisas na gravidez. Você não vai beber bebida forte, nada que provenha de fermentação, não vai beber vinho. Segunda coisa, você não vai poder cortar o cabelo do seu filho quando ele nascer. Aí ela já soube pelo raio-x do anjo, não é, pelo ultrassom do anjo, que era menino, não é? Então esse menino que vai nascer do seu ventre não vai poder cortar o cabelo. Essa foi a determinação do anjo. E mais uma coisa, você não vai tocar em nada impuro, porque o seu filho, quando nascer, também não vai poder tocar em nada impuro. Por quê? Porque ele será nazireu. O que era nazireu? Não era o nome de alguém. Nazireu era um voto que acontecia no Antigo Testamento, espontâneo. Talvez você já tenha feito um voto parecido. Por exemplo, você já fez um propósito, vamos chamar de propósito, de ficar em jejum algum dia? Quem já fez jejum aqui durante um dia? Ótimo! Você já foi nazireu por um dia. Quem já fez um voto aqui, talvez de não comer determinada comida ou bebida durante uma semana, um mês, não por regime, é um efeito colateral o regime, estou dizendo por questões e razões espirituais, consagração a Deus. Se você já fez isso, você já fez um voto do tipo do nazireu. Nazireu era um propósito, um voto espontâneo, que era feito pelas pessoas que desejavam espontaneamente se consagrar a Deus, e poderia ser por um tempo determinado, 6 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, quanto a pessoa decidisse. O voto é espontâneo, é aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu às vezes sou indagado, não é? Pastor, pode fazer jejum disso? Eu disse: Deus está pedindo para você fazer jejum disso, talvez de televisão, de filme, não é, de internet, de um determinado alimento, ou bebida, ou qualquer coisa. Se Deus está chamando você para fazer esse voto, faça-o por razões espirituais, por quebrantamento. Há várias razões para fazermos jejum, várias razões, pelo menos 5 razões, pelas quais a Bíblia orienta o jejum. É o voto, é o compromisso, é o propósito de vida. Aí o anjo disse para
mãe de Sansão. O voto deste menino vai começar na sua barriga. Então, quando Sansão nasce, ele já nasce debaixo dessa consagração. Eu imagino o menino crescendo e o pai e a mãe dizendo: filho, nós fizemos um voto e consagramos você. Eu conheço algumas histórias lindas, maravilhosas, de crianças que foram consagradas no ventre. Isso é uma coisa séria, porque você orienta o seu filho, mas você não induz, não manipula o seu filho. Mas algumas vezes Deus leva o pai ou a mãe, ou os dois, a fazerem um voto e dizerem: Senhor, eu consagro meu filho, e meu filho vai ser um missionário. E isso acontece, sem manipulação nenhuma. Deus faz assim, desta maneira, porque houve uma operação do Espírito Santo, trazendo aquela revelação para o coração daquela mãe. Tem histórias lindas neste aspecto. Isso aconteceu com Sansão, e ele nasce, e ele cresce debaixo deste voto. Que coisa maravilhosa. Um dia Manoá chega para a esposa e diz assim: ô mulher, você precisa pedir para Deus mandar o anjo de novo, está escrito aqui, porque eu quero perguntar para ele, como é que eu vou educar esse menino, porque ele vai ser diferente, e Sansão inclusive tinha um voto de ser nazireu permanente, vitalício, ele seria nazireu para toda a vida, diferente da maioria das pessoas. Talvez isso tenha se repetido em pouquíssimas pessoas, como João Batista. Por que João Batista comia gafanhoto, comia mel? Porque ele não podia comer nada proveniente de uva, provavelmente por ser um nazireu. Paulo fez um voto para ser nazireu durante um período, cortou a cabeça. E quando as pessoas faziam esse voto, eles rapavam a cabeça. E era símbolo que a partir daquele dia o voto começava. E aí não cortavam mais o cabelo. Um dia este homem chama a esposa e diz: chama o anjo, pede para Deus mandá-lo, porque eu preciso fazer umas perguntas, como é que eu vou educá-lo? Ele queria técnica. Sabe aqueles livros, Como Educar o Filho em 7 Passos? Já viu isso? É que nem como emagrecer em 3, não é? 3 decisões que vão fazer você emagrecer. A pessoa vai lá e diz: faça bastante exercício, coma pouco, não é? A gente quer coisa rápida, né? A gente quer técnica. E esse homem está à procura de uma técnica, como educar filhos. Só que como educar filhos não é tão simples assim. Você precisa de tempo, precisa de disciplina, precisa de empenho, precisa de horário, precisa de vigor, precisa de rigor. Não é uma regra. E aquilo que aconteceu com a outra família nem sempre serve para a sua. É um exemplo, mas não é lei, não é norma. O que Manoá não sabia é que ele precisava levar o filho, não nas regras do Antigo Testamento, mas no relacionamento com Deus. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Irmãos, Sansão nasceu debaixo de um tom religioso muito severo, de um ambiente de compromisso espiritual bastante enérgico. Ele não podia pôr a mão em nada morto, nem um animal. Ele não podia comer uvas. Você imagina? Era uma comida básica, uma fruta básica do povo de Israel. E ele não podia cortar o cabelo. Você imagina esse menino com um cabelo longo, talvez com 7, 8 anos, sem entender porque os seus amiguinhos estavam cortando o cabelo e ele tinha que deixar aquelas tranças compridas, indo até os pés. É este ambiente rigoroso que Sansão nasce. Mas eu acredito, pela história, parece que faltou a Manoá e a sua esposa tirar o filho do rigor ascético da religião e colocá-lo num relacionamento com Deus.
e entender que aquele voto não era apenas para cumprir regras, liturgia, hábitos, cultura religiosa, mas era porque o Espírito de Deus ia usar a vida dele e ele precisava manter-se em relacionamento de obediência, de dependência do Senhor. Irmãos, um dos problemas sérios na igreja hoje é que nós nos afiamos, nós nos dedicamos com afinco nas práticas religiosas e nos esquecemos do relacionamento com Deus. Você pode frequentar a igreja, você pode vir no culto, mas se isso não passar de um hábito religioso, e se isso não servir para levar a nossa vida para um relacionamento de amor com Deus, de entrega, de compreender o propósito, o plano de Deus para a nossa vida, nós seremos apenas gente que fez um voto. A gente vai parecer crente, talvez porque a gente vem à igreja todo domingo, a gente lê a Bíblia, mas a gente não vai ter relacionamento com Deus. É interessante que na história de Sansão não existe oração. Parece que Manoá estava tão preocupado em manter o cabelo do filho comprido, em não deixá-lo tocar no que é morto, em não deixá-lo comer o que era errado, que não podia, que ele esqueceu de levar o filho a um relacionamento de amor com Deus. Esse perigo está na minha vida e na sua o tempo todo. Nós podemos sair daqui tendo cumprido na nossa consciência aquilo que é a nossa prática dominical. Viemos à igreja, talvez durante a semana você vá na célula, você participa de uma reunião de oração, mas a gente perdeu o relacionamento com o Senhor. A gente acorda na segunda-feira como se o Senhor não fizesse parte da nossa vida. A gente não sabe orar, a gente ora só aquelas orações relâmpagos, quando em necessidade. A gente não faz por amor, faz mais por dever. E quando buscamos a Deus, parece que é para receber dele alguma coisa. Nós perdemos o amor, o relacionamento, não estamos envolvidos com Deus, mas estamos obedecendo às vezes a Deus, parecemos que estamos com Ele. Parece que é assim que Sansão cresce, e Sansão cresce sem temor do Senhor em seu coração, e a prática da vida de Sansão vai demonstrar isso. Que falta para Sansão, na nossa linguagem hoje, conversão de verdade. Faltou para Sansão. Se ele vivesse hoje aqui, a gente ia dizer, faltou uma entrega de verdade a Jesus. Faltou isso. Se há um bem que você pode fazer pelos seus filhos, seus netos, as pessoas com quem você vive, é dizer, não adianta você ser religioso. Aliás, ser religioso, eu já disse aqui, atrapalha muitas vezes o relacionamento genuíno com o Senhor. E a origem da força deste homem, dessa força extraordinária que esse moço, esse jovem vai ter, chama a nossa atenção. A história de Sansão é dominada, ela é entrelaçada por eventos de grande força física. Eu pergunto a você, você sabe por que Sansão tinha força? Muita força física. Porque ele pagava um personal para ele, toda semana. Ele ia na melhor academia da cidade. Por que Sansão tinha força, você sabe? Eu acho que Sansão tinha força porque ele tinha uma roupa especial. Quando ele vestia aquela capa e dava uma girada assim, não é? Como um super-herói, ele era incrível. Era por isso? Não era por isso. Talvez porque Sansão tinha uma pedra, não é? Como super-herói.
uma pedra escondida no bolso interno da túnica, e quando ele punha a mão naquela pedra, apertava no coração, a força explodia. Era por isso? Não. Por que Sansão tinha força? Onde é que estava a força de Sansão? Quem acha que é nos cabelos? Será que é no cabelo? Olha o que diz no texto, o último versículo do capítulo 13. Veja aí, o que trazia força para Sansão? Versículo 24 e 25 do capítulo 13. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor fez o quê? O abençoou. Diga comigo, o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor, além do Senhor abençoá-lo, o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-dã, entre Zorá e Estaol. Por que o nome desses lugarejos estão aqui? Sabe por quê? Porque era muito pequenininha a região que Sansão vivia. Era assim, alguns irmãos moram em Montalvão, não é? Então, imagina assim, de Montalvão ao Espigão, é como se tivesse escrito isso, bem pertinho, bem pequeno, bem pequeno. Então, a vida de Sansão era ali, e diz aqui, o Espírito do Senhor começou a agir na vida de Sansão. Não tinha nada a ver com o fato dele não pôr a mão em coisas mortas, não tinha nada a ver por ele não comer coisas derivadas da uva, e não tinha nada a ver com cabelo. A força que Sansão tinha é porque Deus estava sobre ele com o seu Espírito Santo. Não provém de aparência, porque Deus não aprova magia evangélica. Deus não está em magia. Por isso nós reprovamos e não apoiamos práticas que são tão comuns hoje em dia, quando a pessoa pega um objeto, e às vezes recebe dentro da igreja, e vai para casa, com um objeto consagrado, achando que aquilo pode dar proteção, libertação, e não no nome de Jesus. Como pode isso? Deus não aprova a superstição. Esses dias eu vi uma Bíblia no painel de um carro. Eu nunca vi uma Bíblia tão deteriorada como aquela. Aquela Bíblia devia estar tomando sol já há uns 10 anos, mas estava aberta no painel do carro, bem no meio do painel. E eu fiquei pensando, por que uma pessoa estraga uma Bíblia que custa tão cara e deixa lá para o sol estragar? Por quê? Porque ela talvez ache que aquela Bíblia naquele lugar é como um pé de coelho ou a ferradura para alguns em outros lugares, e vai trazer proteção. Há pessoas que pensam assim, e talvez, se olharmos para a história de forma precipitada, nós vamos achar a força de Sansão estava nos seus cabelos, porque depois a gente sabe que quando ele perdeu o cabelo, a força foi embora. Mas é porque ele tinha a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. É isso que nós precisamos, é buscar essa vida plena do Espírito, não apenas cumprir os hábitos religiosos, não apenas vir à igreja, mas todo dia dizer: Senhor, aqui está a minha vida, enche-me do teu Espírito, Senhor. Diga isso quando você vai sair para a faculdade, para o trabalho. Diga isso quando você começa a sua lida em sua casa, sua lida doméstica, quando você tem que disciplinar um filho, corrigir, quando você tem que tomar uma decisão lá no seu trabalho. Senhor, é a plenitude do teu Espírito que eu quero na minha vida. Eu não quero ser apenas religioso e membro de uma igreja. Esta é a origem da bênção e da sabedoria. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A origem da força de Sansão é porque ele estava debaixo da unção do Espírito Santo. Agora, qual é a causa da sua fraqueza? Sabe, quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo uma criança altamente mimada, uma criança dona de si mesma. A Bíblia diz que uma criança que é governada por si mesma envergonha os seus pais. Esses dias eu estava num lugar aqui da cidade
e viu uma criança tão gracinha, viu? Uma gracinha, daquelas que você fica com vontade de falar com os pais. Ela estava debaixo de uma mesa, num determinado lugar, num restaurante, numa coisa assim, e ela fazia aquele gesto de criança tão amorosa e obediente. Ela batia a mãozinha e o pezinho, os dois juntos, gritando para a mamãe. Que coisa triste, envergonhando, e a mãe estava envergonhada diante das pessoas. Filhinho, não faz isso, filhinho. E o monstrinho batendo o pezinho e a mãozinha. Não faz isso, filhinho. E ela olhava para a gente que estava ali perto, eu desviei a visão, eu não queria embaraçá-la, né? Mais ainda, envergonhá-la. Eu virei os olhos e vi como ela ficou constrangida. Um Sansãozinho de verdade. E por que eu estou dizendo isso, Sansão? Não estou com nenhum demérito à história dele, é porque ele vai revelar este monstro que há dentro dele, que nunca foi corrigido. Um dia ele chega para o pai, agora já moço, versículo 1 do capítulo 14, agora estou no capítulo seguinte. Sansão desce a uma cidade chamada Timná, que é uma cidade dos filisteus. Ele viu ali uma mulher do povo filisteu, capítulo 14, versículo 1. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timná, consigam esta mulher para ser minha esposa. Olha só. Aí o pai de Sansão botou toda a sua coragem, né, para fora e disse assim: seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos, isto quer dizer, que não temem ao Senhor, para conseguir esposa. Eles ameaçam dar uma bronca no filho, mas param por aí, porque o filho revida esta pergunta, responde a esta pergunta, e ele diz assim: Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, eu quero. Não é? É assim. Mas filho, não é hora de usar o tablet agora. Agora é hora de dormir, filhinho. Eu quero. Tá bom, mais meia hora então. Sansão tinha um tablet em casa assim, um celular. Filhinho, precisa comer agora. Não, mas não quero, não estou com fome. Tá bom, a mamãe vai guardar o prato para você, depois você come, tá bom? Sansão era assim. Eu quero essa mulher, o senhor vai lá resolver esse problema para mim. E aí vai, marca o casamento e casa com aquela moça. Uma tragédia. A tragédia foi tão grande que o casamento acaba na hora da festa. Uma tragédia. Ele tem um desentendimento, a força que ele tem interior é de uma pobreza imensa, exterior muito grande, mas interior de uma doença emocional, de uma indiferença para com as pessoas enorme. E ele briga na festa do casamento, abandona a esposa, mata pessoas, ele mata pessoas na festa do seu próprio casamento e abandona a esposa. O pai da noiva, que é abandonada ali, vai falar com ele, ele vai embora. Depois de um tempo, eu agora percebi que gosto dela de novo. Agora eu descobri que ela é o amor da minha vida. Vai lá falar com o pai. Quando ele chega, o pai já havia dado, depois de um tempo, já havia dado a filha em casamento para outro homem. E ele fica bravo, porque o sogro não deixa que ele entre no quarto. Ele falou: não, espera aí, agora você pode casar com a minha outra filha. Com ela não dá mais. Tem limite. Tem uma cerca de proteção na minha casa. Aqui não é você que manda, você pode mandar no seu pai, mas aqui não, aqui minha filha não vai mais casar com você, não pode. Ele fica bravo, fica nervoso, ele é impossível de ser domado, ele gosta de viver das suas próprias emoções e os prazeres que ele deseja suprir na sua vida. Ele vai e caça 300 raposas, e ele é tão maldoso, ele vive para si que ele maltrata os animais, ele amarra, diz o texto aqui, amarra os rabos de 2 raposas em pares, põe uma tocha de fogo nas raposas e solta aqueles animais no campo seco,
que estava pronto para ser colhido. Imagina a tragédia. Destrói o plantio de trigo, de cevada, os olivais, os parreirais. O povo dos filisteus levanta-se contra ele, quer matá-lo, ele vai e mata 1000 pessoas. É uma tragédia a vida deste moço, porque talvez em casa ele não aprendeu os limites do seu comportamento. Ele nunca ouviu os pais dizerem, não pode e não vai. Entregue a si mesmo. A história de Sansão é uma tragédia após a outra. Esse casamento não dá certo mesmo. Ele parte para outras mulheres, um homem indomável, não tem domínio próprio. Sabe por que ele não tem domínio próprio? Porque o Espírito Santo queria agir nele, diz o texto, mas ele rejeitava o Espírito Santo. Porque um dos frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito é domínio próprio. E Sansão não sabe o que é isso. Ele come o que quer, a hora que quer, ele conquista a mulher que ele quer. Ele faz da vida dele aquilo que é a sua própria escolha. Que coisa terrível, uma pessoa sem domínio. Provérbios diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final deles é caminho de morte. Por isso que Sansão vai de mal a pior e vai numa bancarrota, ele vai numa descida rumo à destruição. E ele leva com ele mesmo as pessoas que estão em volta. Você sempre vai levar mais do que você mesmo para a destruição. Você pode ser uma pessoa sozinha, civilmente falando, mas sempre alguém vai comigo quando eu vou ladeira abaixo na desobediência a Deus. Sempre. Por isso a Bíblia diz que a gente deve tomar cuidado para não ser escândalo, pedra de tropeço. Porque sempre alguém vai nos ver, sempre alguém vai ser impactado, sempre alguém vai ser influenciado por nossas decisões. Talvez a pergunta que eu devo fazer hoje para mim e para você também, você deve fazer é: quem é que está sendo edificado ou destruído, desanimado com a minha vida? E a causa da fraqueza de Sansão não são os seus cabelos cortados, não são. Acontece que quando ele está envolvido agora com uma outra mulher, que é Dalila, ele vai mais perto do abismo. Sabe como a pessoa vai querendo andar bem pertinho do abismo? Algumas pessoas falam para a gente assim: pastor, quando o senhor chega perto da escada, dá a impressão que vai cair. Fica mais afastado um pouco. Você pensou isso aí? Parece que a gente tem medo, não é? E vai acostumando com o buraco, acostumando com o perigo. O namoro vai sendo cada vez mais liberal. As oportunidades no relacionamento vão surgindo, porque aquilo que no início do namoro tinha uma regra e um padrão, vai abrindo. E você, pai e mãe, quando começou o seu filho ou a sua filha a namorar, não deixava ficar em casa sozinho, não é? Mas parece que o tempo vai passando, as coisas vão se tornando mais normais. Sansão é daqueles que gosta de experimentar até onde eu posso ir. Mas até onde? A pessoa quando chega para mim e pergunta assim: mas pastor, o que eu posso fazer? A minha resposta a isto é: o que você está disposto a não fazer? Porque quando começa a perguntar o que eu posso fazer, o que é permitido, o que Deus permite, eu posso fazer isso? A pergunta é: se Deus disser para você que não, você realmente está disposto a dizer não? Se Deus pedir para você pare de beber, você realmente pararia de beber? Ou você só quer saber se pode beber? Talvez você não queira a resposta.
Então a pergunta é: você está disposto a abrir mão daquilo, se Deus te pedir? E talvez Ele peça. Sansão se casa com Dalila. Há uma curiosidade, veja como a pessoa fica cega, irmãos. Na quarta-feira, quando estávamos compartilhando esse texto, que a gente faz toda quarta-feira, a mensagem que vai ser exposta para a igreja no domingo, alguém me disse: você sabe o que significa o nome da cidade de onde era Dalila? Dalila era de uma cidade, está escrito aqui. O significado do nome é uva preciosa. O que Sansão não podia comer ou beber? Nada proveniente da parreira. Mas ele vai e se casa com uma mulher. E ele não acorda. As coisas estão evidentes para ele, estão claras. Ele vai se casar com uma mulher cuja cidade tem tudo a ver com uva. Mas ele não abre os olhos, sabe por quê? Porque a gente fica cego. O pecado e o desejo do coração cega você e a mim. E ele então se casa com Dalila. Dalila é daquelas mulheres manipuladoras, inconvenientes, que usa o sexo para manipular as decisões do homem. Sansão tinha os seus apetites sexuais supridos por Dalila, mas também era escravo desta mulher, dominado por ela. Favores sexuais, é uma relação doentia. Irmãos, há às vezes pessoas que não abandonam relações doentias. Há uma retroalimentação. Namoros que são doentios, amizades que são doentias, mas a pessoa precisa daquilo, e às vezes é uma pessoa que está sugando a outra, sugando, destruindo, e a pessoa não enxerga, porque ela se realiza ao ajudar a pessoa, a querer ser o salvador da pessoa, e não enxerga que está indo para o buraco, desagradando a Deus e desagradando a família, porque se mantém num relacionamento doentio. Sansão e Dalila agem assim. Ela manipula, chora, até que Sansão, você sabe a história, conta o segredo da sua força, porque ele acha que a sua força estava no cabelo. O cabelo é como a aparência do que tem dentro. É como uma pessoa, por exemplo, você pode encontrar com um frei, com uma freira na rua, e você sabe que é uma pessoa religiosa, não é, com um voto religioso, porque a roupa diz, identifica, não é mesmo? O cabelo de Sansão era só um sinal do voto que ele havia feito, era a aparência do que estava lá dentro. E quando ele comunica para Dalila, e dominado por ela, se esquece do Senhor, se esquece do seu pacto com Deus, e conta para ela, ele perde a força, não por causa dos cabelos, mas pelo desrespeito ao que Deus havia chamado para fazer, a vocação dele. O problema não é que nós vamos envergonhar a igreja, o problema não é que nós vamos dar mau testemunho, isso são efeitos secundários, paralelos. O problema é que nós vamos quebrar a nossa relação com o Senhor, com o nosso erro. Esse é o problema. E é isso que não pesa, às vezes, para nós. O problema de um homem que não governa-se a si mesmo, não é que ele vai ofender a esposa apenas, não é que ele vai dar um mau testemunho para os seus filhos, não é que ele vai entristecer a sua casa, e às vezes levar à miséria financeira. O problema primeiro é que ele quebra a sua comunhão com Deus. É isso que acontece com Sansão. E ele é envergonhado quando ele é preso e levado para a cadeia. Mas Deus, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Deus ainda olha para Sansão. E aqui acontece um terceiro momento na vida de Sansão. Ele tem uma força mesmo na fraqueza.
Esta é a segunda oração que Sansão faz. Veja comigo no capítulo 16, agora indo para o final. Capítulo 16, versículo 27, diz assim: homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Sansão passou a ser o bobo da corte, passou a ser o palhaço que estava disponível para ser alvo da risada, da gozação, do deboche. E quem estava ali sendo desprezado não era aquele homem, mas era Yahvé, Jeová, porque esse era um templo da divindade dos filisteus. O Deus dos filisteus, dentro dos muitos Baals que haviam, chamava-se Dagon, e Dagon era um Deus muito conhecido naquele povo forte, e ele está dentro daquele templo, num lugar de culto, onde Yahvé está sendo alvo do desprezo dos filisteus. Eu sinceramente, meu desejo e minha oração, Senhor, que eu não sirva para que o teu nome seja alvo de deboche, de escárnio, de gozação, que a minha vida e que a sua vida não seja razão para alguém olhar e dizer: está vendo? Olha lá. Era o que estava acontecendo na vida de Sansão naquele dia. Mas aí ele ora e diz assim para o Senhor, versículo 28, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Interessante um homem forte falar isso, né? Soberano Senhor. Um homem que sabia o que era comandar, matar, impor a sua vontade e a sua força. Agora ele diz: Senhor, eu sei que na verdade a autoridade é tua, a força é tua. E ele começa a se quebrantar. Aqui, pela primeira vez na vida de Sansão, ele se quebra. Sabe qual é a pergunta que eu tenho para Sansão? Eu vou chegar no céu e vou dizer: Sansão, eu preciso falar com você. Só que não me aperta, tá bom? Por que você demorou tanto para se arrepender, Sansão? Por que no primeiro problema conjugal que você teve lá na primeira festa de noivado, você já não disse: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que a gente demora tanto? Irmãos, quando a gente demora, a gente arrasta as pessoas conosco. Por que às vezes demora tanto para dizer: me perdoa, eu errei, aquilo que eu falei para você está errado, a reação que eu tive com você, pai, mãe, está errado, eu não podia ter feito aquilo, é desonroso gritar com você como eu gritei. Por que a gente demora tanto? É porque o Espírito Santo está sendo abafado no coração que é lento para responder. E ele diz: ó soberano Senhor, versículo 28, ó Deus, eu te suplico, lembra-te de mim, eu te suplico, dá-me força mais uma vez. A história diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. E ele foi um homem sanguinário, matava de centenas. Mas diz a Bíblia que ele matou mais gente quando morreu, porque Deus dá para ele de volta a sua força. Agora você pode me perguntar, dizer: pastor, mas como assim? Deus também é sanguinário. Sabe por que morrem tantas pessoas junto com Sansão? Sabe por que os filisteus, mais de 3.000 homens e mulheres, naquela hora, quando ele afasta aquelas colunas, quando ele empurra as estruturas do templo, morrem? Ele é o responsável pela morte daquele povo. Porque se ele desde o início tivesse sido juiz, com a força que ele tinha,
com o potencial de dirigir a nação que ele tinha. Os filisteus iriam sair e deixar a terra livre, mas ele reluta, ele tem dificuldade em obedecer, e ele arrasta para a morte mais de 3.000 pessoas, quando ele também morre naquela operação. Assim é a nossa vida. Então não é Deus que causa a morte, não é Deus que causa até mesmo a ida para o inferno de alguém que rejeita o Evangelho, mas é a decisão que a pessoa toma em rejeitar o plano de salvação do Senhor. E a história termina com este relato triste. Sansão governou, foi juiz da terra de Israel durante 20 anos. 20 anos de tragédia. Porque a força de Sansão se tornou a sua grande fraqueza. Terminando, irmãos, é interessante como a vida de Sansão, em algumas coisas, mesmo sendo essa tragédia sucessiva, tem umas semelhanças com Jesus. É como se Sansão fosse a antítese de Jesus, sabe, o oposto. Sansão nasce de uma mulher estéril, avisada por um anjo. Jesus nasce de uma mulher que ainda não tinha tido filhos, não era estéril, mas também avisado por um anjo. Ela recebe a comunicação, aponta para Jesus. Sansão se torna famoso logo que nasce, dentre os seus amigos, cabelão comprido, todo mundo olhava para ele, tratado diferente. Mas Jesus, quando nasce, é um desconhecido. Ninguém sabe quem é Jesus. Jesus vai viver numa região pobre, e ele não é conhecido até que ele começa, quando adulto, fazer milagres e pregar o Evangelho. Sansão, quando morre, mata pessoas. Jesus, quando morre, faz pessoas ficarem vivas. É a morte de Jesus que torna você vivo e a mim. Aliás, na morte, na ressurreição de Jesus, a Bíblia diz lá nos Evangelhos que muitos ressuscitaram quando Jesus também ressuscitou. Aleluia! Porque ele não é como Sansão, ele é o oposto de Sansão. Quando você olha para Sansão, você vê um homem que se afastou de Deus, e quando você olha para Jesus, você vê um homem que se submeteu à vontade do Pai. Sansão morreu de braços abertos, empurrando as colunas do templo. Jesus morre de braços abertos na cruz para receber a cada um de nós. Eu quero convidar você agora a perguntar para você mesmo: na minha vida, onde é que tem um Sansão guardado? Onde que a minha vontade está me dominando e não a presença do Espírito Santo? Nos meus relacionamentos, na sua casa, onde é que estão as forças de Sansão? Deus não lida com quem não se quebranta. Deus não lida. Deus não lidou com Sansão. Deus deixou Sansão viver como ele quis. Foi só naquele último dia, quando ele se arrepende e diz: Senhor, tem misericórdia de mim mais uma vez, mais uma vez.